Eu vou seguir falando de milho e até vou questionar o especialista a respeito deste tema, né? Porque se a gente avaliou como inócuas as medidas do governo em relação a tarifas de importação para controle de inflação, para colocar produtos numa situação mais barata para a alimentação do brasileiro, por outro lado, para a indústria, depender de onde ela esteja, pode ser que seja viável, não para o consumidor, mas para a indústria baixar o seu próprio custo. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com o Roberto Rafael, que participa dessa edição de Agricultura BR no Canal do Boi para falar de milho. E, Roberto, vou começar perguntando, né? A gente viu ali o Gleiton, que é produtor lá no Sergipe, né, tem essa preocupação forte, tem tido uma campanha lá em relação a esse fator. É fato, é possível a gente ver uma saída de navio do Golfo americano e desembarcar no Nordeste brasileiro e de repente até inundar o mercado? Porque o mercado futuro hoje não, mas nos últimos 2 dias tem sinalizado um cenário negativo. Quarta e quinta-feira foi com queda. Isso é possível, Roberto? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar com vocês e com todos os ouvintes, seguidores do canal do Boi, da Agricultura BR. Ah, a respeito dessa questão de importação, né? Isso está, na verdade, para mim, ainda por enquanto, num campo de ruído, né? Há um ruído, uma notícia no ar que possa estar chegando aí navios aí para a região de Fortaleza, né? Mas eu ainda pelo menos não vi nada como confirmado, tá? Ah, na verdade, sim, a importação se faz necessária quando você tem uma ausência, uma falta de produto no país. Não me parece que é isso, mas é lógico. Os preços bateram na paridade de importação, tá? Então, lógico que a importação começa a ser mais uma fonte de suprimento, né? Do qual a gente vê que, como a gente falou muito dessas questões do governo, ter falado da redução das tarifas de importação, que na verdade nada mais é do que as tarifas dos Estados Unidos, né? Porque as tarifas do Mercosul, elas já eram zeradas por força do acordo do Mercosul, tá certo? Então, para você ter uma ideia, hoje, se a gente fosse trazer alguma coisa de navio aí em abril, que aí chegaria em maio, tá? Aqui para os portos do sul, né? Nós estaríamos falando alguma coisa ao redor aí de R$ 85, 86, costado navio, ou seja, tirado do navio, colocado na zona portuária e colocado no caminhão. Então vamos dizer assim, colocado produto no caminhão, o custo seria esse. Aí você teria mais o custo de locomoção para as unidades que estariam comprando esses produtos. E no caso de importação, se houver, vai ser mais unidades que estão próximas aos portos, tá? Então, assim, do que você está me perguntando, a princípio está num campo de ruído, isso, né? Não é certo, mas o fato que o milho argentino também está mais caro que o americano, e pode ser que, fazendo a conta agora aí, o milho americano lá para o Nordeste, ele começa a ser viável com o preço, né? Então, se os preços continuarem nesses patamares e essas dificuldades de compra dos consumidores, né? Então, ou seja, o que a gente pode dizer, eu não sei detalhadamente como é que está o preço ali no Nordeste, mas aqui no estado de São Paulo, aqui para as nossas regiões, já deu paridade de importação, né? Mas o mercado está assim, está caminhando, está se abastecendo, enfim, é um cenário ainda que toda essa dificuldade que teve foi inclusive por conta da colheita da soja e principalmente pelas altas dos preços dos fretes, né? Que inviabilizaram também trazer produtos de milho de outras origens aqui para o estado de São Paulo e para outros estados que demandam produtos que são importadores de outros estados. Muito bem, Roberto. Então vamos ao que a gente consegue, né, também ter os parâmetros. O que tem hoje impactado o mercado de milho aqui no Brasil? Neste momento, a gente está assim, para o mercado spot, que seria para esse mercado de consumo imediato, né, Fabiano? Que nós estamos exatamente hoje, muito claramente, sempre tem, mas nós estamos com dois momentos de mercado, tá? Você tem o mercado spot que você está negociando para consumir agora, e você pode ter alguma coisa que você, o pessoal que está plantando safrinha, que quer fazer uma trava, pode estar fazendo alguma coisa na exportação, que é o mercado do milho que vai ser colhido na safrinha
e ele vai ser, na verdade, entregue na exportação a partir aí do mês de julho, tá? Então, essa diferença de preço hoje, para você ter uma ideia, a gente falando aqui na região base Campinas, uma faixa de R$ 90, né? A gente, na verdade, tem uma diferença de preço em relação que a exportação está pagando de quase R$ 18. O preço nos portos lá para agosto, né, julho, agosto, é 72, né? Você vai encontrar 73 até 76, mas para entrega em dezembro, né? Então, assim, para o momento atual no spot, o que está impactando foi exatamente isso que a gente falou, né? A gente teve realmente aí uma exportação, ela acabou sendo maior do que se esperava, né? Então isso enxugou um pouco os estoques. Os consumos, sabemos que foi forte, somente por conta do etanol, mas isso já estava tudo contabilizado. Só que a gente veio por um período em que teve preocupações com o desenvolvimento da safrinha. Então, no primeiro momento que a soja estava atrasada, ia atrasar a safrinha. Depois tudo normalizou. Depois agora, na colheita da soja, começou um pouco o excesso de chuva, pô, vai atrasar a soja, vai atrasar o plantio da safrinha e vai chegar mais tarde. Então se ficou nessa questão especulativa. E culminou, né, esse cenário com exatamente que, para mim, na essência, é o principal, as questões de foco e prioridade na colheita da soja. Todo ano isso tem? Tem. Só que esse ano a questão dos fretes foi agravada. Nós tivemos aí, em média, os fretes aumentando de 50% a 60%. Né, em todas as regiões. Então, eu particularmente, que faço operação no mercado físico, nós tínhamos algumas cerealistas que estavam preocupados em fazer a operação de entrega da soja, com os fretes explodindo, então o milho foi deixado de segundo plano. E, ao mesmo tempo, o produtor também pediu um preço um pouco maior. E o produtor, quando está na colheita, né, ele fica atrás da porteira. Então, enfim, foi uma sucessão de coisas. Produtores também que é de milho safrinha são um pouco mais capitalizados, seguraram o produto e aí nós tivemos então uma redução de oferta e os preços subiram, né? Então, hoje aí nós estamos falando, né? Na verdade, São Paulo nesse patamar de preço, apesar que B3, contrato para maio, né? Que é maio, é lá para frente, né? Estamos falando em alguma coisa ao redor aí de R$ 81 hoje, tá certo? Então, assim, é isso que aconteceu, tá, Fabiano? Roberto, em relação ao que nós temos das previsões, né, a gente pode considerar os últimos números da Conab, nós tivemos alguns cortes importantes em estoques de passagem, tanto da safra 23-24, na 24-25, em levantamentos recentes da estatal brasileira. Como é que está esse cenário de disponibilidade prevista do cereal no Brasil, pensando também em algum tipo de ampliação nas exportações, tendo em vista as contratarifas que os norte-americanos sofrem de diversos países? Então, veja, a questão do trade war, né, que na verdade a gente está, isso cada dia até calmou um pouquinho, mas isso aí vai ainda, não sabemos quanto tempo, mas continua toda essa questão aí de preocupação, de mudança do tabuleiro, né, da comercialização agrícola, porque, lógico, se começar a ter essas penalizações, vai ter que tirar produto de alguns outros lugares, né? Então, só que isso também penaliza Chicago. Os Estados Unidos começa a sobrar muito produto, né? E aí penaliza Chicago. Então, no final, vai ser uma redistribuição. Então, precisamos ver como é que vai ser, na verdade, como é que fica isso lá para frente. Tá? Então é difícil falar agora sem ter alguma coisa como concreto, né? Então, assim, essa questão de tarifas vai perdurar um pouco. Uma coisa que eu queria citar, né, Fabiano, que a gente tem falado até algumas entrevistas, é o momento oportuno que o produtor está tendo nesse momento, porque assim, se a gente for falar de uma fotografia de hoje, que vão falar, não, vem a safra americana, parece que vai aumentar previsão de aumento de área. Se tudo correr bem, a gente não pode falar agora nem em catástrofe, nem que vai correr muito melhor o clima e vai ser uma produção histórica. Não, não dá para falar. Dentro do que a gente está prevendo, numa situação normal, tá? A gente está vendo um mercado que nós estamos agora terminando março, então abril, maio, junho, 3 meses e meio, um mercado que tem uma diferença de preço de R$ 18 por saco.
Então, assim, hoje eu acredito que nós temos ainda milho em estoque da safra passada, temos a safra de verão que já foi colhida aí um pouco mais de 50%, 50% para ser colhido, tá certo? Então esse produto existe. E eu acho que o produtor, na minha opinião, né, deveria aproveitar, lógico, cada esse ano também não dá para ficar vendendo tudo, mas se for dosando as suas vendas, aproveitar desse preço do mercado, porque o preço lá na frente vai cair, a não ser que tenha alguma uma coisa, explosão do dólar, problema climático nos Estados Unidos, quebra da safra americana, aí apostar com alguma coisa, que é especulação, tá? Então, eu diria isso. Com relação às informações de reduções dos estoques, né, que a Conab mostra, você sabe, acho que mais uma vez a gente já conversou, os números que a Conab tem mostrado e usa para mim de estoque de passagem, não é uma realidade, tá? Tanto que se esses estoques, acho que a gente falou em umas entrevistas atrás, inclusive, de passagem de 3 milhões de toneladas, tal, se fosse uma realidade, o milho já era para ter chego a R$ 90, né? Até estaria até mais, porque naquela época o dólar estava mais caro. Lá em outubro, novembro, não agora. Agora é um fato específico. Então eu acho que nós temos milho ainda, tá certo? E temos um consumo bom. E eu acredito que o produtor precisa, na verdade, aproveitar, porque vem aí depois. Porque assim, se for ficar represa, 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 né? Aí vamos ver as situações, navios que possam vir ou não, como é que vai ficar esse balanço todo, mas daqui a pouco, a partir de maio, a gente já tem colheita de milho, né? Apesar de um pouco, vai ser um pouco menos o volume, tanto maio e junho em relação ao ano passado, mas ainda é talvez a segunda safra mais precoce da história do Brasil, de safrinha de milho. Então, assim, eu acho que deixar muita coisa para especular pode ter uma certa dor de cabeça lá na frente. Principalmente quem tem o milho agora, né, Fabiano? Se quem tem produto ainda da safra anterior, milho da safra de verão colhido e não foi vendido, pô, ele tem oportunidade de vender, ele tem oportunidade de pegar hoje, botar esse dinheiro no banco e aplicar, e se ainda ele acha que o mercado vai subir lá na frente, ele pode ir na bolsa e comprar a bolsa no maio, e tal, R$ 81, né? Se ele acha que vai subir mais, ou até durante a safrinha. Então, me parece algo lógico. Agora é lógico, cada um vai pensar de uma forma. Eu estou dizendo o que eu faria se eu fosse produtor, né? Eu acho que os preços estão muito bons.